Não é o mais forte que sobrevive, nem mesmo o mais inteligente, mas é aquele que consegue se adaptar às mudanças. Meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje venho falar um pouco a respeito desse tema com vocês, que tornou possível a Google se tornar esse império financeiro, né, uma das empresas mais bem-sucedidas do século XXI, e também tornou possível ao triunfo de Andrew Carnegie, que em 1901 ele se tornou o homem mais rico do planeta Terra. Quando a Google começou, ela começou como um projeto de 2 alunos, projeto universitário, começou de um fundo de uma garagem. E já existiam outros buscadores na época, né, que era o Alta Vista e tinha também a Yahoo. A Yahoo era que dominava o mercado e ela tinha uma estratégia bem interessante, que era a de copiar um jornal físico. Então, quando você entrava na Yahoo, você encontrava a aba de esportes, a aba de série investigativa, a aba de atualidades, a aba de horóscopo, entendeu? Igual um jornal físico, né? O pessoal da Google, percebendo, né, que não dava para competir com a Yahoo de maneira direta, eles precisaram se adaptar, né, à realidade deles. E eles tiveram uma ideia um pouco diferente, de personalizar a experiência do usuário, de acordo com as buscas que ele fazia na internet. Então, por exemplo, um fazendeiro, ele queria encontrar na internet assuntos relacionados à fazenda, a gado, insumos agrícolas, certo? Então, o Google ele entregava de maneira gratuita esses resultados nesse site de busca. O usuário ficava muito feliz, porque ele encontrava aquilo que estava pesquisando na internet. Por sua vez, a Google tinha um custo operacional, e esse custo operacional, para deixar essa experiência gratuita para esse usuário, eles encontravam pessoas que estavam dispostas a gastar dinheiro com o seu site, com o projeto da Google, e aí ele personalizava essa experiência para o usuário. Então, por exemplo, esse fazendeiro está pesquisando na internet a respeito de insumos agrícolas. Então aparecia um anúncio, né, de um site onde havia a venda de produtos agrícolas, de insumos, de gado. Esse usuário recebia esses anúncios, né, e também recebia os resultados das buscas que ele fazia na internet. Então, ficava satisfeito o usuário, porque conseguia os resultados, ficava satisfeito a empresa da Google, que conseguia ganhar dinheiro para manter essa estrutura funcionando, e também ficava satisfeito os anunciantes, que entregavam essa experiência de maneira personalizada. Eu sou um vendedor de insumos. Eu sou um vendedor de insumos agrícolas. Eu quero vender os meus insumos agrícolas para quem tem a condição de comprar. Um fazendeiro é o meu cliente ideal. Se aquele fazendeiro, porventura, entra no meu site, vai lá, conhece meu trabalho através de um anúncio que a Google colocou lá para mim, cara, eu fico muito satisfeito, porque eu estou conseguindo vender o meu produto, o usuário tem a opção de comprar. Então essa estratégia fez com que todo mundo saísse ganhando. E um dos arrependimentos que a Yahoo tem é de não ter comprado a Google, porque a Google chegou a ser oferecida para Yahoo, só que a Yahoo não acreditou no projeto da Google e posteriormente a Google acabou passando a Yahoo. Foi abraçada essa filosofia que Andrew Carnegie também se tornou o homem mais rico do planeta Terra. Para vocês que não conhecem a história dele, ele teve que vencer a pobreza, ele teve que vencer a falta de escolaridade e teve que vencer também o preconceito de ser um estrangeiro morando nos Estados Unidos da América, uma vez que ele era escocês e não inglês ou americano. Ele começou a trabalhar muito jovem, quando criança, trabalhava nas fábricas de linho, de algodão. Posteriormente, né, estudando nos tempos vagos, quando ele não estava trabalhando, ele gostava muito de estudar, e ele era muito entusiasta nessa questão de estar lendo livros e de se autoeducar. Ele começou a trabalhar na parte de comunicação como telégrafo. E isso foi extremamente importante porque ele acabou conhecendo Tom Scott, né? Tom Scott ele era um supervisor numa linha ferroviária da Pensilvânia. Esse Tom Scott ele começou a ensinar o Andrew Carnegie, ensinar a respeito das linhas ferroviárias, e ele contratou o Andrew Carnegie como
seu telégrafo particular e mensageiro. Posteriormente, né, quando Andrew Carnegie trabalhando com Tom Scott, eles fizeram uma sociedade, o padrão de vida de Andrew Carnegie começou a melhorar, né, começou a ter uma condição financeira melhor, e nessa época houve também uma guerra nos Estados Unidos da América, que foi uma guerra civil entre o Sul e o Norte. E havia também uma coisa nova que estava começando lá, que era o ciclo do aço. E ele viu essa oportunidade, né, de se adaptar, porque ele já estava bem financeiramente. E aí ele começou a pegar todo o seu dinheiro, aquele capital que ele já tinha, a investir nesse mercado novo. O que posteriormente, né, começou a render extremos dividendos para ele, porque ele começou a dominar todo o ciclo do aço, desde aonde extraía o minério, né, o minério de aço, o minério de ferro, o trem que precisava transportar esse minério tinha que ser da equipe dele. E aí para onde que vai levar esse minério, para o que vai fazer com esse minério, para construção de pontes, construção de navios. Então tudo isso ficou dentro da cabeça de Andrew Carnegie, né, pensando em dominar esse mercado do aço, que tudo que envolvia o aço tinha que carregar o nome da empresa dele. Isso foi uma coisa que o Eike Batista tentou fazer no Brasil, só que ele tentou fazer através da corrupção, né, com o pessoal de Brasília, né? E aí botaram políticos no meio aí, você já viu o que aconteceu com o Eike Batista. Houve um período na vida dele que ele já dominava todo o mercado e juntaram, um grupo de banqueiros juntou e reuniu e fizeram muita pressão para que ele vendesse a empresa de aço que ele tinha construído lá, aquele império. E ele gostava muito do que ele fazia, ele tinha muito amor por aquela profissão que ele tinha, né, como um empresário bem-sucedido. E ele pôs um valor que ele acreditava ser impossível que as pessoas pagassem na época, né? Ele pôs um valor que, corrigindo hoje, daria 500 bilhões de dólares. Só que aí esse grupo de banqueiros se reuniram com alguns acionistas e aí eles juntaram essa quantia de dinheiro e entregaram a Andrew Carnegie. E em 1901 ele se tornou o homem mais rico do mundo. E para ele foi uma experiência muito difícil, porque ele amava o que ele fazia. Então ele encontrou dentro de si um propósito novo, porque ele precisava se adaptar com a nova realidade. Ele não era mais empresário, mas ele era o homem mais rico do planeta Terra. E aí ele pegou toda essa fortuna e começou a reformar o país. Escolas, hospitais, teatros, praças públicas. No todo foram mais de 1000 instituições que ele mesmo fundou, né, através do dinheiro dele. Ele foi uma figura extremamente importante nos Estados Unidos da América. Por que eu estou trazendo essas informações para vocês? Porque isso diz muito ao que a gente está vivendo hoje, né? Com essa pandemia, teve muita gente que teve que parar de trabalhar, teve gente que teve que migrar para uma realidade diferente, teve que se adaptar porque trabalhava de maneira convencional e aí teve que mudar para o home office. Teve gente também que se deu muito bem, porque começou um projeto novo, seja um projeto físico, abrir um negócio próprio, ou um projeto digital, que é o meu caso. Então a mensagem que eu quero passar para vocês é a seguinte: o que você tem feito hoje para se adaptar à realidade que você está vivendo? Você está satisfeito com a sua realidade? Se sim, ok. Mas se não, o que você pode fazer para você poder se adaptar, para que você possa vislumbrar um futuro melhor? Existe alguma coisa que você possa estar fazendo hoje que você vai poder melhorar o seu futuro? Seja trabalhar, estudar, conhecer gente nova, mudar a maneira que pensa a respeito do mundo, a visão de mundo. Esse é o objetivo do vídeo, tá? Procure se adaptar à nova realidade. Se você quiser, pode se inscrever no canal, ativar o sininho, essas coisas, tá? O meu propósito é trazer conteúdo relevante para você, tá? Então é isso aí. Forte abraço.